Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Birabelo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo no youtube.com. Já estamos no programa de número 229, galera. Muita coisa legal para vocês curtirem lá no canal. Então vai lá, se inscreve, se você ainda não se inscreveu, divulga para tua galera, para teus contatos. Vai lá, curte, se diverte e depois manda aquele joinha, né? Manda aquele like, porque é sempre legal, né, para o crescimento do canal e principalmente do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram. Tá aí na tela para vocês me seguirem. Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o professor, o coach Fábio Barcelos, o Fabinho. Ele vem da cidade de Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade que fica a 90 quilômetros, mais ou menos, da capital do estado do Rio de Janeiro. Eles fazem um trabalho lá muito legal, tem uma associação forte de basquetebol que já vem atuando há 2 décadas, a Abasca. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Contar um pouco a história da formação, da criação da Abasca, que, conforme eu falei, desenvolve um projeto muito legal em prol do basquetebol na cidade de Cachoeiras de Macacu. Olha, a entrevista ficou muito legal, o programa divertido, relembramos coisas bacanas, né? Que o Fabinho participou também, inclusive apresentando um programa de basquetebol. Enfim, a gravação ficou muito boa e eu garanto que vocês vão curtir. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme. Essa semana a gente recebeu o professor Fábio Barcelos, o Fabinho. Ele vem de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, mais ou menos 90 quilômetros da capital. E lá eles fazem um trabalho, galera, muito bacana com basquetebol, já tem 2 décadas. E daqui a pouco o Fábio vai falar sobre esse trabalho, vai falar sobre o momento atual, como surgiu o trabalho, né? Como surgiu a associação, a Abasca. Daqui a pouco ele vai dizer o que que é isso, como é que está o trabalho atual, o que que eles estão pensando para o futuro, enfim. Mas antes de tudo, já sabe, né? Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Fabinho. Poxa, primeiro gostaria de agradecer essa oportunidade, né, que é um programa que eu acompanho, né, que é um espaço para o basquete nacional, então é uma honra estar recebendo esse espaço para poder falar um pouquinho de basquete, que é o que a gente ama, e mais especial ainda, né, poder falar um pouco do nosso trabalho aqui, né, há muitos anos desenvolvido numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mas com aquele amor pelo nosso esporte. Com certeza vai ser um prazer estar batendo esse papo aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, Bira. Muito obrigado, Fabinho. O programa se sente muito honrado, né, em recebê-lo. Nós já estamos, galera, no programa de número 229. Eu estou olhando aqui para não errar e às vezes eu até nem acredito. 229 semanas consecutivas, sempre trazendo uma personalidade do esporte, um trabalho que é feito e às vezes as pessoas não conhecem, né? E o programa Na Cobertura com Birabelo dá esse espaço, né, para que vocês possam conhecer outros trabalhos, para que vocês possam entrar em contato com essas pessoas. Eu sempre falo o seguinte, Fabinho, às vezes você mora num local, tem, né, na cabeça, né, poxa, eu quero desenvolver um projeto aqui, assim, assado, mas como é que eu vou fazer? E de repente vem um programa que a pessoa observa, pô, legal, acho que cabe direitinho aqui onde eu moro, eu vou adequar, é claro, né? Você tem que ter sempre isso na cabeça, adequar a sua realidade e a partir daí começar a desenvolver um trabalho. Então, o Fabinho depois vai fornecer para a gente, com toda certeza, o seu contato através do Instagram, enfim, para a gente poder bater um papo com ele, com as pessoas lá de Cachoeiras de Macacu. Não esqueçam, hein? Rio de Janeiro, que fazem um trabalho muito legal. Fabinho, deixa eu te perguntar uma coisa. A galera gosta de saber muito, né?
sobre como os nossos convidados se inseriram no meio do esporte, principalmente no basquetebol. Conta um pouquinho aí pra gente, como é que surgiu isso? Bom, aqui é uma cidade do interior, né, como a gente já está falando aqui já desde o início, que a cultura do basquete não era a cultura local, né? E aí, por acaso, eu participei de uma escolinha, né, nos anos 90, né, minha adolescência ali, foi quando eu conheci o basquete, anos de NBA na Bandeirantes, né, que foram anos Boa. apaixonantes aí, eu lembro que eu ficava com um caderninho anotando o número de jogadores, anotando. Aí aquele jogo demorava a passar aquele time novamente, então sempre tinha um caderninho acompanhar os times que passavam. Então o basquete foi né, era do Michael Jordan que nos deixou apaixonados pelo esporte. Aí depois, quando eu entrei na adolescência, continuei praticando. Já que você falou nessa época, essa época tinha aqueles cards da NBA, lembra? Aham. Ou foi um pouquinho antes, já que surgiu um pouco antes, mas acho que você ainda pegou, né? Aqueles cards Sim, da sim. NBA. Você juntava os cards da NBA também, porque aqui agora a garotada aqui em casa, todo mundo tinha cards e fazia aqueles jogos de. Enfim, muito legal isso. Só o teu áudio travou um pouquinho aí, isso agora abriu. É, A gente faz o programa ao vivo e é assim mesmo, minha gente. né? Mas vamos lá, tinha aqueles cards aí, você tinha também cards da NBA? Né, então, como eu falei, cidade do interior e a época do acesso à informação era bem mais restrito, né? A gente aqui não tinha tanto esse acesso, né? Bandeirantes era televisão aberta, uma TV aberta que passava esses jogos aí para a gente, então a gente acompanhava, se apaixonou pelo basquete, e aí foi um processo. Depois eu, né, continuei praticando o esporte como adolescente, joguei pela equipe da cidade aqui, e quando terminei o ensino médio, comecei a universidade, e percebi que o basquete ia acabar morrendo na cidade quando esse grupo deixasse né, de fazer alguma coisa por ele. Aham. Então, juntamos um grupo, eu era muito jovem, né, o início ali da faculdade, né, depois dos 18 anos, com alguns da minha geração, algumas pessoas mais velhas, e a gente se juntou para pensar em criar raízes mesmo para o basquete. Foi aí que a gente pensou na ideia da Basca, né, juntou com a minha formação profissional, que eu estava concluindo a faculdade. Até antes de terminar a faculdade, a gente começou uma escolinha de basquete gratuita e o resto aí foi história. A gente, né, começou, aí foi até quando eu jogava, né, praticava junto, deixei de jogar para acompanhar. A gente começou a disputar as competições já em 2004, né? Isso aí já são mais de 20 anos Exatamente. ininterruptos aí com basquete. E conta pra gente que quer dizer Abasca. A-B-A-S-C-A, Abasca. E Isso. fornece aí pra gente um contato, como é que a galera entra em contato com vocês? Tem Instagram, não tem? Que a gente vai inserir aqui na tela para que as pessoas possam entrar em contato com a Abasca, entrar em contato com o Fabinho, e exatamente para começar a bater aquele papo e desenvolver aquela ideia de fazer um trabalho também ali na sua comunidade. Manda pra gente aí. Tá ótimo. O nosso Instagram é Abasca 2004, Então né? vamos lá. É arroba Arroba Abasca Abasca 2004. 2004. Então tá aqui, ó, vou inserir aqui na tela, arroba Abasca 2004. Isso. Vai lá, entra em É o contato que ano a galera de. vai bater um papo, aquele papo legal, né, Fabinho? Com certeza. E a comunidade do basquete é uma comunidade, né? Uma tribo só, né? Todos nós acabamos nos conectando. E o que significa Basca é a sigla, né, de associação, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, né, com Sim. CNPJ próprio desde Aham. 2004, de basquetebol, né, em português mesmo, basquetebol, cachoeirense, né, que é quem é nascido aqui na cidade. Então, Associação de Basquetebol Cachoeirense é o Legal. nosso, significa a Basca aí. Então, conforme o Fabinho falou, é uma associação com CNPJ, né, registrada, é uma Isso, associação sem fins lucrativos e que faz um trabalho já há 2 décadas, né, em prol do isso. basquetebol. Como é que está o momento? Primeiro, parabéns aí pela iniciativa, né, pela criação, de não deixar morrer o basquetebol aí na cidade, isso é importante, né, aproveitar essa galera junto contigo, né, que fez parte dessa geração aí, e não deixar morrer o esporte na cidade. E fala pra gente como é que está o momento atual, quais são as competições que vocês estão participando. Eu sei que vocês já participaram da FEBERJ, né, do Campeonato Sim, Estadual pela Federação, estão com a intenção de voltar, já que esse ano a FEBERJ está oferecendo, né, aos clubes que participarem, associações, projetos e tal, isenção nas arbitragens, o que é um negócio muito legal, né, Fabinho? Comenta sim. até sobre isso, né? Mas, enfim, o que está dificultando essa volta? Vocês estão com planejamento de voltar no que vem? Enfim, vamos lá, vamos falar do momento atual.
Então, primeiramente, assim, a gente, como você falou do momento, a gente tem hoje três atletas nas principais ligas, né, masculino e feminino. A gente tem o Fabrício Veríssimo, né, que é do União Corinthians, né, fez um bom Aham. NBB, foi destaque do time do União Corinthians, e é um atleta que já está no NBB até, jogou no Botafogo, jogou no Pato Basquete, é um atleta que já está consolidado aí no NBB. E a gente tem duas meninas, né, duas na LBF, né, que é a Joyce Coelho, que já foi atleta de seleção brasileira, já foi até jogou mundial pela seleção, medalhista de mundiais de base pela seleção, e a Tailane Viana, que é uma, né, jovem promessa também, no passado foi até campeã da liga por Araraquara, mas tinha pouco espaço no elenco, hoje ela está jogando, se não me engano, no Maringá, né, e está com mais espaço aí, tendo bons números, sendo destaque também. Então, ter três atletas saídos da cidade, né, crias aqui das nossas escolinhas aqui, hoje jogando as principais ligas nacionais, é motivo de orgulho para a gente e espelho também para a garotada, né, que começa a praticar. Com toda certeza. E esses atletas, eles têm convite para voltar para a cidade, pelo menos para um final de semana, fazer uma clínica, contar histórias, porque isso é bom para a garotada, né? Sim, sim. O calendário do NBB terminou, né? No caso, a gente está nas finais, mas a participação do União Corinthians terminou. Aí o Aham, Fabrício sempre vem aqui para a cidade, ele traz, né, legal. tênis para a garotada. Ele é um cara, né, que sempre contribui, né? A Joyce que não estava morando mais em Cachoeiras, mas também sempre que vem aqui, né? Até eu lembro que na época da pandemia a gente treinava junto, eu consegui autorização lá da prefeitura para usar um ginásio, eu treinava com ela e com o Fabrício também para eles retomarem a forma, né? Naquele momento que estava lá todo mundo confinado. Aí a Tailândia também é moradora aqui da cidade, então sempre que eles estão de férias, né, Boa, eles participam dos treinos, eles vêm, enfim, legal. dos eventos que a gente organiza, aparecem nos treinos, conversam com as crianças, então essa troca é muito legal. E o que E o que vocês estão momento. fazendo hoje? Competições, vocês estão participando, categorias, masculino, feminino, só masculino, enfim. Então, Vamos a lá. gente sempre teve ao longo desses anos, tanto times masculinos quanto femininos, né? Tanto que a Sim. gente quase, né, a gente chegou a ser vice-campeão estadual feminino, né, perdendo a final para Mangueira nos 2000, se não me engano foi em 2013, né, perdendo a final do Sub-14 no terceiro jogo, quase fomos campeões Aham, estaduais. E o feminino que no estado do Rio, infelizmente, teve uma caída muito grande, né, de quantidade de clubes, né, antigamente eu lembro quando a gente entrou na federação, tinham, né, 10, 12 clubes disputando o feminino. Infelizmente, hoje tem muito poucos trabalhos, mas a gente tenta participar das competições, né, que também foi retomada há pouco tempo. A federação também tem incentivado, né, colocado eventos gratuitos aí para fomentar o basquete feminino, então a gente também tenta participar. E do masculino também, que a gente retomou depois da pandemia, e a gente joga as categorias sub-14, 16 e 18, a gente joga da LSB, né, que é uma liga, né, na Liga Baixada Super Fluminense, Basquete, né? Super Basquetebol, a Copa Serrana, que é uma competição organizada pelo Valfredo, né, do Clube Comari, mas envolve vários times aqui da região, né, Volta Aham, Redonda, Valença, Petrópolis, Nova Friburgo, enfim, as cidades aqui da região, e a Liga Leste Fluminense, né, que é organizada aqui também pelo Davi, né, lá de São Gonçalo, que envolve ali os municípios da região, né, daqui da metropolitana e da região dos lagos também, tem participantes. Então a gente acaba tendo bastante calendário, né, bastante disputas para essas competições. E o projeto de voltar para a federação, né, a gente ficou até tentado a voltar esse ano, né, se aham. mantiver esse mesmo processo aí, né, de gratuidade, a gente está com um planejamento de retomar, principalmente nas categorias menores, voltar com mini basquete, voltar com sub-13, que é justamente plantar essa semente aí de retomar, que também é um processo sem volta, porque essas ligas que a gente disputa acaba não permitindo a participação de federados. Então, no momento que a gente voltar para a federação, a gente vai seguir dois caminhos aí e depois vai ficar só na federação, porque, né, tem essa questão de quem joga federado não pode jogar essas competições. Ou fica só na federação ou faz duas equipes, né? Uma equipe É, de isso não aí. federados, uma equipe de Sim, federados, o sim, que é legal também, né? Porque dá sim, oportunidade a mais meninos e meninas sim, também de participarem, né? Eu acho que perfeito. vocês deveriam fazer um esforço para poder voltar, né? Já que é 90 quilômetros, não é tão distante assim, né? Não, Vocês estão com uma estrutura legal, né? A Basca, pelo que o Fabinho me passou aqui, tem parcerias com empresas privadas da cidade, né? Tem, claro, apoio com a prefeitura na logística de jogos, de ginásios, enfim. E também esse grupo aí de atletas, né, que à época, né, fundou a Basca, né, e que continua, né, à frente da associação. Então, acho que é legal, de repente, tentar voltar, motivar a garotada aí para poder jogar o campeonato estadual. Agora,
eu gostaria que vocês voltassem direto assim no sub-12, começar pelo sub-12, sub-13, porque o que a gente vê hoje no campeonato estadual é assim, categoria sub-17, 19, tem um monte de equipes, né? 17 equipes, 15 equipes, 18, enfim. Aí você vai para o sub-12, tem 5. A Eu pirâmide acho está que invertida. é a pirâmide invertida que eu já venho falando há muito tempo, né? E quando o Fabinho falou da pandemia, né, eu me lembrei do. Esse cara já apresentou programa, viu, minha gente? Já fez um programa pela Tebar, já fui entrevistado pelo Fabinho. Como é que era o programa? Como é que foi aquela época? Era, Como é que você começou a apresentar? Estava em casa, caiu o sinal da internet, vai você é aí! Como é isso que é? aí. Eu lembro que eu tinha a TEBAS, né, que é a Associação de Treinadores aqui do Rio de Janeiro, que, por sinal, né, faz um trabalho muito legal, né, o Bira também faz parte, a gente tem um grupo de grandes treinadores aqui, o Rio de Janeiro é um celeiro, né, de treinadores, então, assim, me sentia muito orgulhoso e muito honrado de estar participando e pegando conhecimento ali com todo mundo, e a pandemia foi aquele momento, né, trágico para muitas famílias, mas abriu muitas oportunidades, né, foi uma época É, que acho que de com troca de certeza. conhecimento, né, talvez tenha funcionado não só da parte de técnica e tática, mas também a parte emocional da gente se ver, né, de estar trocando informações. E aí eu participei, era junto com a Ellen, né, que é treinador do Fluminense hoje, treina na época da Mangueira, treinador de seleção também 3x3, o Márcio, né, o Márcio Andrade, que é do Fluminense, e o Alan, né, o Alan Glauco lá do Jequiá. Então a gente, né, tinha um grupo técnico lá, vamos fazer, ia ser, o primeiro foi um seminário, né, tinham professores universitários apresentando trabalhos e tal, e a gente lá, né, tem um grupo de WhatsApp, o Alan fazendo a mediação. De repente a internet do Alan caiu, aí ficou aquele silêncio, caramba, o que faz, né? Uma coisa, você está num programa, o apresentador sumiu, aí eu fui, boa noite, comecei a falar e peguei a frente, aí depois o pessoal ficou sacaneando, pô, você tem que fazer isso, não sei o quê. Então, Parece até aquele filme Aperte os Cintos, o piloto que o sumiu, né? piloto sumiu. Exatamente. Então, de repente, não foi nada planejado, foi pela Mas oportunidade foi mesmo. bem, viu, galera? Foi bem. A apresentação dele, se vocês quiserem conhecer, tá tudo no YouTube, não tá? Está registrado para Tá sempre. tudo E o Garrafão registrado. até Base é muito legal, porque, poxa, você também É, eram ídolos, né? Pessoas que. E a ideia do Garrafão até Base era um treinador homenageado e chamar uns 3 treinadores que tinham vínculo com essa pessoa para fazerem perguntas. Então, aham, pô, várias personalidades, né? Que teve um do, foi do Bira, legal. foi inesquecível, teve da família Machado também, que foi muito legal. Né? Então, Bacana. assim, do Marcelino Machado, seus pai, tio, Macarrão, pessoal histórico do basquete. Então, assim, foram só personalidades também. Fica o convite, né, lá no YouTube para vocês verem grandes treinadores aqui do Rio de Janeiro também. A gente teve a oportunidade de conhecer mais e aprofundar mais. E aí as pessoas, como tinham vínculo, as perguntas eram super legais, né? Porque traziam histórias pessoais, né? Que muita gente não conhecia. Então, foi uma honra ter participado daquele momento, né? E depois, infelizmente, cada um volta para a sua correria do dia a dia, mas aí até É Bard isso aí. voltou com as clínicas presenciais, né? Aham. Não com aquela frequência toda, né? Porque era um programa semanal praticamente, mas muito legal. Uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, Boa. mas foi por acaso. É isso aí. E eu sempre falo aqui para a galera, Fabinho, o seguinte, na chamada do programa, né? Vai lá, curte, se diverte, aprende, por que não? É, minha gente, aprender, tem muita coisa para a gente aprende em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer pessoa, né? Desde que a cabecinha esteja aberta, né, para aprender. Às vezes não, tem muita gente que não quer aprender, que não quer dizer, não, o que eu sei é isso, eu não vou jamais trocar, e por aí vai, né? Não, muito pelo contrário, tem que ir lá, tem que aprender, tem que interagir. E a gente hoje está interagindo e aprendendo, né, esse grande projeto que eles têm lá em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. E aí, daqui para frente, o que que vocês estão pensando do futuro? Vamos fazer adulto, já que vocês estão já, você falou, né, já tem 3 atletas aí, duas meninas, né, LBF, tem um no NBB, enfim, celeiro de craques na cidade, oportunidade de se formar através do esporte, que é uma coisa muito importante. A gente sabe que a maioria não vai chegar no alto rendimento, isso é no mundo todo, não é um privilégio aí da cidade, não é um privilégio do estado do Brasil, isso é no mundo todo, né? A maioria não chega no alto rendimento, mas o esporte como um grande veículo de educação, de formação, é o que a gente tem que ter na cabeça, né? Perfeito. Assim, o nosso intuito, né, sempre nesses anos todos, foi usar o basquete como uma ferramenta, né? O basquete, na Sim. verdade, é o condutor para passar os valores, para deixar esse legado na formação aí individual dos nossos, né, dos nossos cidadãos aqui, das pessoas
que passaram pelo projeto, e esses atletas que conquistam um renome, eles acabam sendo vamos dizer assim, um chamariz, uma vitrine, um exemplo, mas que pode ser transportado, como você falou, para várias outras áreas. A gente tem profissionais aqui em diversas áreas, né? Justamente o que mantém a Basca hoje é esse retorno dessas pessoas, né, que Com passaram certeza. pela Basca, que valorizam, e hoje eles são, vamos dizer assim, o esteio, né, nesses projetos. A gente até, eu comentei na pré-conversa nossa aqui, que a gente adquiriu uma van, né, a Basca hoje tem uma condução própria, recém-adquirida Aí, mesmo, olha aí foi que mês bacana. passado. Então, Olha que assim, não é bacana. fácil, um investimento alto, mas que vai gerar para a gente uma possibilidade de autonomia, né, de poder não depender de contratação de carro, que é uma coisa muito cara. Pra você ter uma ideia, a gente gastava em torno de 50 mil, 60 mil por ano de aluguéis, né, Transporte. de transporte. Então, assim, é muito caro, e a gente conseguiu baratear isso, né, ter vamos dizer assim, um carro nosso próprio que está sendo, né, vai ser muito bem utilizado, né, vai ser mais uma mola aí para o desenvolvimento do basquete. E o adulto, né, a E gente quem é que vai dirigir essa van? É você? já dirigi muito, Deixa, mas não. porque, Dan, sabe por que que eu estou fazendo essa pergunta? Deixa eu te falar isso. Porque lá nos Estados Unidos, o nosso técnico lá, nosso amigo coach Vando, que você Uhum, conhece, né? O Vandinho, que agora está uhum. tá na Flórida, né? Está lá em Pensacola. Lá são os técnicos que dirigem as vans, os ônibus. Eles é que levam as equipes, vão se revezando no volante, sem problema nenhum. Aqui no Não, Brasil, quando você falar isso, cara, não, eu sou técnico, não sou motorista. não, mas na Basca aqui eu já vou roupeiro, motorista, não tem problema nenhum. É isso A aí. questão é da carteira, vou até tirar a carteira para a Kombi, né? Tem A que gente ser antigamente especial, pegava a né? Kombi, eu levava a Kombi também, não tinha problema. Eu lembro que o Elde uma vez me sacaneou, que é falecido Elde, né? Que Deus o tenha, do Tijuca, que ele falava assim, uma vez ele me viu chegando com as meninas na mangueira com a Kombi. Ele falou assim: aparecer todo mundo quer, agora dirigir a Kombi ninguém quer. Ele falou, guarda É essa verdade. frase com carinho dele muito tempo. É isso aí. E aí, assim, a gente voltou a ter um time adulto, né, que a gente até teve há muitos anos atrás. No início lá, a gente até tinha atletas de outras cidades e tal, e nesses últimos anos a gente retomou, né, ao longo desses anos, a gente teve atletas, né, que jogaram no Vasco da Gama, no Municipal, hoje a gente tem atleta no Fluminense, já tem no Vasco, Flamengo. Então, assim, muitos desses atletas que não seguiram carreira, como você falou, né, penderam para outras áreas aí, então continuam praticando o basquete, e eles são justamente o espelho para essa garotada. Então, ter um time adulto também, como você falou, é fundamental a gente ter a semente, né? E aí eu também penso exatamente como você. A gente, para ter uma raiz, e tanto que quando a gente começou a federação, a gente começou pelo mini basquete. A gente começou a jogar mini basquete em 2004, 2005, e aquele grupo foi subindo, jogou, né, sub-13, jogou sub-15. Na época não tinha os números pares, né, no ano pelo menos Aham. que a gente começou, era 13, 15, 17. Então eles fizeram todo esse processo, mas começando lá no mini basquete, porque lá eles já quebram esse gelo de jogar contra essas equipes de camisa, que não é fácil você estar num domingo torcendo para o Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, e no outro você está enfrentando, assim como o Tijuca Tênis Clube, que talvez, né, seja aí top 3 no basquete carioca, um time de projeção nacional, já teve times, né, profissionais, adultos e tal. O Municipal faz um grande trabalho. Enfim, a gente tem vários, e você ter esse contato já mais velho, né, infelizmente já não é o ideal. Então a gente precisa fomentar, né, ter um grupo grande iniciando lá embaixo, mas o adulto também é uma outra ponta importante para dar esse espelho, Com principalmente até para certeza. os atletas que vão seguir a sua vida, né, que vão trabalhar, estudar, mas Aham. ter oportunidade de continuar jogando. É, sem dúvida alguma. Só, Fabinho, só para a gente fechar, eu não gosto de fazer um programa muito longo, não. A galera não tem muita paciência, Sim. né? Já vai adiantando a fita, quer ver no final como é que, como é que acabou o programa, enfim. Faz para a gente uma avaliação com toda a tua experiência no basquetebol. Você tem condições, sim, de fazer uma avaliação do basquetebol brasileiro no momento, né? Viu, aí, uma pergunta, viu Flamengo e Franca, jogo 5, jogo maravilhoso, né? O que que vai dar, na tua opinião, Flamengo? Olha, Flamengo não, é Franca ou Minas, enfim. Faz uma avaliação no feminino também, fica à vontade. Então, eu acho que você é eu te acompanho há muitos anos e sei que você é um defensor das categorias de base, do fomento do basquete. Eu acho isso. O basquete nacional precisaria de uma política maior para a gente ter uma base formadora, né, para tirar atletas, né, porque o Assina Estado, embaixo, tá né? assinado já, assina Na embaixo. verdade, assim, eu estou assinando em cima do que você fala, porque eu te acompanho há muito tempo e sei dessa opinião, e eu concordo em gênero, número e grau. É o que você falou, só pegar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? A gente está com
vamos dizer assim, com as ideias invertidas. Você não pode ter o mini Aham, com 6 e o sub-17 com 15 times, que o sub-17 tenha 50 times, mas que tenha 51, 60, 70 no mini, exatamente. Isso que aí. era para ser muito mais fácil, né? Enfim. E isso já é o primeiro passo. A gente até está tendo a Copa América agora sub-16, eu tenho acompanhado, né? Tenho acompanhado discussões, né, de pessoas super competentes e tal. Não dá para o Brasil para uma competição dessa com 10 dias, né, É. de preparação. Outra questão levantada até pelo seu filho, né, pelo E a Daniel. gente, e a gente está vendo que está dando, né? 3 derrotas, né? Sim, e para países, né, que têm menos cultura, É. menos tradição que a gente. Então, o Daniel mesmo fala, Daniel Belo, né, num dos grupos, ele falou: o Brasil é um país com biotipos, né, de fantásticos, a gente não, o recrutamento também tem falhado nesse sentido, né? A gente tem uma Com seleção de certeza. atletas basicamente só de São Paulo, então também poderia ter esse olhar diferente. Então, assim, na verdade, não é um fator só, são vários fatores, né? Hoje também, acho que foi o Dagobel também que citou no grupo de Volta Redonda, que muitos atletas têm saído do Brasil também muito cedo. Enfim, então é uma questão, né, que é, obviamente, a CBB é a grande responsável por essa governança, mas acho que cabe uma reflexão também de todos os clubes, né? A gente sempre critica lá a ponta, mas o que a gente está fazendo de diferente, né? A gente está Para mudar estimulando isso. para É. mudar, né? Então, acho que enquanto, né, eu sou uma associação, represento uma associação do interior do estado do Rio de Janeiro, mas aqui eu tenho que tentar fazer da maneira correta, né? Fomentar onde tem que fomentar, chegar onde tem que chegar, então também tenho a minha parte da responsabilidade. E sobre o NBB, assim, aquele jogo Flamengo e Franca foi sensacional, né? Um jogo com alto nível, grandes jogadores, e pensando aqui na final, eu acho que Minas é aquele time que todo mundo fala, pô, já está na hora de ganhar e tudo mais, mas talvez pese a experiência dos atletas francanos aí, que são, se não me engano, são atuais tricampeões, né? São atletas que têm um poder de decisão, né, que foi provado aquele dia lá contra o Flamengo. Aham. Mesmo às vezes o Jorginho errou duas lances ali no final, parecia que o jogo estava perdido, que o Flamengo ia crescer, de repente ele volta de novo, bota o jogo no bolso. Então são atletas fantásticos. Eu acho que quem ganha isso é o basquete nacional, né? O NBB esse ano foi muito legal. E esperamos aí que tenhamos finais maravilhosos. 5 jogos. 5 jogos. É isso. Me perguntaram, para quem você está torcendo? 5 jogos. Está em cima do muro? Não, 5 jogos. É isso aí. Tá bom, Fabinho. Olha, muito obrigado aí pela entrevista. Espero que você tenha gostado do programa, tá? Divulga aí para a galera da cidade, Cachoeiras de Macacu, né? 90 km da capital, pertinho da gente aqui. Certinho. Divulga aí para a galera, entra, pede para se inscrever no canal, pede para curtir o programa, para espalhar aí para os basqueteiros da cidade, para aqueles que estão começando, que é um dos poucos programas que a gente tem no país falando sobre basquetebol, né? Conforme eu falei no início, com boas entrevistas, a cada semana um profissional diferente, e hoje foi a vez do Fábio Barcelos, professor Fábio Barcelos, técnico de basquetebol, o Fabinho de Cachoeiras de Macacu, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela entrevista e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço, né? Com certeza, né? Como você falou, espaços que falam de basquete, né, não são comuns e vindos também de uma pessoa, né, que tem uma trajetória, que tem, né, um respaldo dentro do basquete nacional. É uma honra para a gente, né? Eu falo em nome da associação, falo em nome da minha cidade também, que é uma cidade do interior, que ama basquete, né? Que tem construído ao longo desses 20 anos uma cultura de basquete. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo espaço e que vida longa ao nosso esporte aí, amado. Valeu, Fabinho. Um forte abraço. Fique com Deus. Fica com Deus. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o professor Fábio Barcelos, o Fabinho. E é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.